Opa galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Química. Agora eu vou explicar para vocês sobre a tabela periódica. Qual a tabela periódica? Não tô vendo nenhuma tabela aí. Então, essa tabela aí que eu mostrei aí, que apareceu aí para vocês. Então, eu vou deixar ela aqui na tela durante o vídeo inteiro. Se vocês quiserem ver, conferir, para ter certeza é só ver. Se não quiser, tem um link na descrição para você clicar nela, isso aí é nóis. Enfim, quais são as características dos elementos que estão nela? Então, primeiro, você tem que entender que ela é dividida em três partes. Tem os elementos metais, tem os elementos ametais e tem os elementos Gn. Gn, o que é isso? Meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada. São os gases nobres. Calma, eu vou te explicar. Vamos lá. Os metais. Quais são as características dos metais, dos elementos que são metais? Para você entender melhor, eu vou explicar exatamente o que são, o que tá na tabela periódica, entendeu? Aquela letrinha, o que significa? Aquilo é um átomo, entendeu? Aquilo é um átomo daquele elemento. Ou seja, um átomo daquele elemento tem todas as características que estão por volta ali, que estão nela ali, estão aparecendo aí, que eu não sei se eu vou mostrar. Enfim, que estão aí, tá vendo? Essa letrinha é um átomo. Ou seja, vários átomos desse é o elemento. Entendeu? Basicamente. Um átomo também é um elemento, mas ninguém vai prestar atenção em todo átomo para saber. Só quem estava na hora fazendo, né? Enfim, continuando. Quais são as características dos... E só para deixar claro, não vou falar quais são todos, quais são todos os elementos. Vai estar mostrando aí depois. Enfim. Quais são todos os metais? Finalmente, características dos metais. Os metais, eles possuem brilho, eles emitem brilho, assim, geralmente eles brilham, entenderam? Geralmente, assim, a maioria. Enfim, eles são bons condutores de calor, eles são os melhores condutores de calor, são os metais, e eles também conduzem muito bem a eletricidade, principalmente o ouro, que é o melhor condutor de eletricidade, para quem não sabia. Muitos usam cobre, porque é mais barato, obviamente, e seus fios, geralmente esse fio aqui, ó, o fio que liga essa lanterna, o fio que liga essa lâmpada, ele é feito de cobre, obviamente, porque se fosse feito de ouro eu teria vendido ele e teria ganhado muita grana, enfim. E geralmente eles ocupam uma certa parte, assim, uma quantidade certa de famílias. Ela começa na família 1, que é a primeira família, que são os metais alcalinos. Já ouviu falar sobre a pilha alcalina? Então, ela é feita de algum desses metais aí, né? E é isso aí. Enfim, vamos para os ametais, que são os mais legais, na minha opinião. Por que eles são os mais legais? Porque além deles não emitirem brilho, eles podem ser sólidos, pode ser líquido, pode ser gasoso, ou seja, quase tudo ali ele quer pegar, quase tudo é ametal, quase todos os átomos são os átomos ametais. E tá, então se ele é gasoso, por que ele não faz parte do gás nobre também? Então, essa é a diferença, porque o gás nobre, ele não se junta com nenhum outro elemento, entendeu? Tipo, lembra quando eu falei que os átomos, eles se juntam e formam moléculas e tal? Então, esse aqui, ele é o que? Ele é sozinho, né? Ele não gosta de se enturmar muito não, né? Ele é tipo, é por isso que o nome é nobre, né? Gases nobres, porque ele é nobreza, ele não se junta com a gentalha ali, entendeu? Ele fica só na dele, é o gás nobre, ele não se junta com ninguém. E não sei, geralmente isso pode ser uma coisa boa, não sei, isso não interessa, mas você só tem que entender como ele funciona, né? E ele ocupa toda a família 18, que são todos os gases nobres estão ali, todo gás que não se junta com nenhum outro gás, ou seja, não pode fazer parte de uma molécula. Entenderam? É isso aí. Ah, um adendo aqui, ó. Todos os metais são sólidos. E só para deixar claro que o único metal que não é sólido é o mercúrio, porque sólido, só para deixar claro, em temperatura ambiente, aqui ó, sólido e líquido e gasoso em temperatura ambiente, os gases obviamente, gás em temperatura ambiente. E o sólido, todos os metais são sólidos, menos o mercúrio que em temperatura ambiente ele é líquido, dá para você tocar, é meio difícil, ele é pesado, ele é um metal muito estranho, assim, ninguém liga muito pra ele, mentira. Ele é o metal mais estudado da tabela periódica. Enfim, é isso aí. Agora eu vou falar mais características da tabela periódica, por enquanto foi só um geralzão mesmo. Vou me aprofundar mais daqui a pouco, fica aí. Então vamos aqui continuar com a aula sobre características da tabela periódica. E vamos para as características das linhas horizontais, das linhas verticais, assim. As linhas verticais é bem simples, que vai de 1 até 18, acho que é 18, de 1 até 18, que são as famílias tal, e aí cada fileirinha é uma família. E as
As horizontais eu vou falar depois. Vamos falar sobre as características ainda das famílias. Então, as famílias na verdade são divididas em grupos, ou seja, as do grupo de 1 até 2 têm certas características, não é certas, mas tipo, são umas características, mas geralmente são as mesmas parecidas, entenderam? E da 3 a 12 tem e tal, e da 3 a 18 tem características diferentes das outras. É isso. Enfim, da 1 a 2, o final dela, lembra que eu falei sobre distribuição eletrônica e tal? Então, o final dela sempre vai ter o Szinho. Lembra? O Szinho tem carga, tem distribuído entre linhas assim, e aí tem S2, S. Então, sempre vai acabar em S. Aí, geralmente, é o Szinho pequeno que é o que usam, mas eu coloquei os dois só por precaução. Enfim, já do grupo das famílias de 3 até a 12, toda a terminação vai ser com D. Claro que tem exceções, tipo, tem uns elementos que eles não vão terminar com a letrinha D, mas são poucas exceções. A maioria termina com D, por isso que eles resolveram agrupar assim mesmo. Esse é o segundo grupo, tal. E aí o último grupo, que é do 3 ao 18, e a terminação sempre vai ser com o Pzinho. Tem umas terminações porque, tipo, na distribuição eletrônica você viu que tem o S, o D, o P, mas também tem um Fzinho no final. E aí você fica, mas meu Deus, nenhuma termina com F, então. Tem as que terminam com F, que geralmente são os latidíneos e os outros lá. Mas são elementos assim, tipo, são elementos que são subelementos, eles falam. Porque, tipo, vem de uma classe de elementos que vem de um átomo específico. É isso, entenderam? Mas eles são considerados, sim, elementos e tal, e é isso, eles terminam em F. E esses foram as verticais. Agora as linhas horizontais, aí você me pergunta, meu Deus, tem características sobre as linhas horizontais? Tem sim, na verdade elas vão seguindo tipo, uma certa sequência. Se você parar pra olhar, tipo, ela vai sempre aumentando a massa molecular. E o que é isso? É um númerozinho que fica ali em cima, tipo, é o 52, é o 54, 50. Então, sempre vai aumentando, assim, se você for olhando um do lado do outro, assim, acho que é desse lado. Não sei, se você for olhando assim, deixa eu ver, se tá virando pra cá, acho que é assim. Não sei, minha mão não vai estar na frente mesmo, então tanto faz. Vocês estão vendo aí as linhas e que vai aumentando realmente a massa molecular dela. Mas você falou que é a massa molecular, mas explicou o que é ela. Então, a massa molecular na verdade é tipo a massa que o átomo vai ter quando tiver em uma molécula. Que eu já expliquei o que é molécula. Então, quando esse átomo específico desse elemento tiver uma massa, tiver em uma molécula, ele vai ter uma massa específica, que é essa massa, esse númerozinho que está em cima. Ou seja, eles enfileiraram mais ou menos assim. Na verdade, essa organização de elementos é bem antiga. Na verdade, não essa, né? Ela começou bem antigamente e agora ela evoluiu até esse ponto. Mas eles conseguiam perceber essas coisas bem antes das antigas mesmo. E isso é uma coisa bem interessante, assim, nessa organização da tabela. Mas é só isso mesmo. São os elementos aí. Se você quiser estudar mais sobre eles, é bem legal. Não tem muito o que falar sobre, né? Essa parte da química é bem assim, chatinha, você só tem que saber essas coisas, decorar. Geralmente tem uma tabela periódica na sua prova, então nem precisa saber tanta coisa assim. Mas é isso, se você gostou, deixa o like aí, comenta aí se você gostou, se você quer mais vídeo, é isso aí, é nóis.